entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado está mais bem comigo. Toda morte, o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, eu sei, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz no seu revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz no seu Bom dia, irmãos. Bom, a gente está aqui nesta manhã louvando, adorando ao nome do nosso Deus, né? A gente já teve nosso tempo da nossa escola dominical, foi um tempo precioso, bem especial, e a gente está agora nesse tempo do nosso culto. Eu queria que, para a gente começar, eu queria pedir que a Lidinha tivesse orando ao nosso Deus no início deste culto. Lídia, pode orar para a gente? Senhor, nós te bendizemos por esse dia, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos de uma maneira inusitada, diferente, mas reunidos em nome de Jesus para te adorar. Obrigada porque o Senhor nos dá esse privilégio e nós bendizemos o teu nome, pedimos que a tua palavra esteja continuando a sustentar a nossa vida, tudo aquilo que vamos ouvir, a nossa adoração a ti, que o Senhor esteja tomando conta de cada minuto desse tempo. Queremos te adorar, te engrandecer, reconhecer que o Senhor é a razão da nossa vida e por isso, Deus, nós te prestamos culto neste momento, celebramos o teu nome, nós glorificamos a ti no nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria também dar boas-vindas ao pessoal que está no Facebook, porque essa nossa live aqui, né? Essa nossa sala aqui também está indo para o Facebook da igreja neste momento, que você também quiser, então, compartilhar, pode aí compartilhar, né? Diminui essa tela aí, está lá no Facebook da igreja, vai compartilhar lá, pode compartilhar também esse nosso culto para várias pessoas que estão em outros lugares assistindo o nosso culto. Desde que a gente entrou aqui em quarentena e estamos aqui no nosso culto virtual, a gente tem tido a alegria de todos os domingos, né? Esse é o terceiro culto, a gente sempre tem gente cantando, gente de fora. Primeiro teve o Vitor, né? Quevedo com a gente. Semana passada o Cacá teve, né? Cacá? Não. Vavá, é que eu sempre confundo Cacá com Vavá. O Vavá esteve com a gente e hoje a gente está com o Eduardo e Silvana com a gente. Deixa eu dar isso. Tudo bem, Eduardo e Silvana? Tudo jóia, Tudo, e você, pastor? Tudo jóia, graças a Deus. É uma alegria ter vocês aqui com a gente, né? Alegria é nossa. Eu sei que o pessoal aí que está você está vendo aí várias imagens, aí o pessoal pode até dizer, né? Legal, joia, olha, isso não tá aqui. Ai. O pessoal tá feliz. E eu queria que vocês começassem esse culto louvando ao Senhor. Pode cantar 3 músicas agora, Tá bom. louvando. É diferente, né? Exatamente. É uma maneira diferente. A última vez, inclusive, que eu acho que eu vi vocês foi Estávamos.
Isso, eu Estávamos estava lá sim. trabalhando com o pessoal que estava filmando, eu estava na mesa de corte. E eu lembro de vocês estarem lá. A gente queria que vocês... Olha, Eu queria que... Eita, pastor, não sabia, não, é? Eu não sabia que era Sim, você. sim, eu estava ali na mesa de corte, a minha esposa estava numa das câmeras, né? Eu estava lá atrás, lá com o pessoal, a gente estava então vocês trabalhando viram, ali. então se vocês viram minha queda, né? Sim, vimos, a minha esposa está Mas eu estava confirmando aqui. querendo essa queda, viu? Que joia. E eu queria dar liberdade, então, que vocês louvassem a Deus aí com 3 cânticos Amém. neste momento. Fiquem, Vamos nós. sintam-se à vontade. Amém. Obrigada. Se tiver qualquer problema no som, o senhor avisa aí, viu, pastor? A gente nunca sabe como é que chega do outro lado, né? Dá para ouvir? Aleluia, 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 ao grande Deus. Aleluia, 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 ao Rei. Aleluia. Toda criação louva, aleluia, e convida ao Rei a adorar. Faça sol, faça chuva, aleluia, em todo tempo a Deus adorai, aleluia, aleluia, ao grande Deus. Aleluia, 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 ao Rei, aleluia. E também as crianças, aleluia, que entoam perfeito louvor, seja grande ou pequeno, aleluia. Em todo tempo a Deus adorai, aleluia, aleluia, ao grande Deus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ao grande Deus. Aleluia, 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 ao Rei. Aleluia, aleluia, ao grande Deus. Aleluia, 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 ao grande Deus. Aleluia, 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 Essa canção é inspirada em Tudo Dai Graças e que cabe muito bem. Eu não sei como está sendo a vida de vocês, mas
nós estamos aqui ficando quarentenados. E uma outra coisa faz a gente pensar nisso tudo que a gente está vivendo é o fato da gente ser um só corpo, não importa aonde a gente esteja, não importa. Reunido assim, assado, aqui, acolá, a gente é um só. Essa é uma das coisas mais lindas do Evangelho. Gente tão diferente, feitas uma só no Senhor. Os irmãos ouvem? Pastor, dá para ouvir? Ô, Jesus, de manhã... Não, tá dando. Só o playback estava um pouquinho baixo. Tá baixo? Playback, só o playback. Melhorou. Comprados pelo mesmo sangue, atraídos pela mesma cruz, guiados no mesmo caminho, a estrada que ao céu conduz. Eterna é a aliança, que seja eterno o louvor, que nossas vidas edifiquem a santa igreja do Senhor. Quero amar, mesmo quando falta amor, e servir, mesmo se ferido eu for. Perdoar, compreender, ter no coração a graça para dizer: te amo em Jesus, te amo em Jesus. Somos um só corpo, uma família, propriedade do grande Rei, comunhão perfeita, cheiro suave, que sobe até o trono de Deus. Ouve bem, é pra gente, hein? Comprados pelo mesmo sangue, atraídos pela mesma cruz, guiados no mesmo caminho, a estrada que ao céu conduz. Eterna é a aliança, que seja eterno o louvor, que nossas vidas edifiquem a santa igreja do Senhor. Quero amar mesmo quando falta amor, e servir mesmo se ferido eu for. Perdoar, compreender, ter no coração a graça para dizer: te amo em Jesus. Te amo em Jesus. Somos um só corpo, uma família, propriedade do grande Rei, comunhão perfeita, cheiro suave, que sobe até o trono de Deus. Somos um só corpo, uma família, propriedade do grande Rei, comunhão perfeita, cheiro suave, que sobe até o trono de Deus. Yeah, yeah, yeah. Aleluia. Pode cantar mais? Ai, os irmãos não vão ficar cansados, não, pastor? Não vou ficar cansado, não.
Vamos nós. Essa música é nova. Dá para ouvir lá no YouTube. Graça que me faz vencer. Ainda que as lutas queiram me fazer parar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir. Ainda que as pedras queiram me derrubar, do caminho de Deus me fazer desistir. Deixo tudo pra trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, Do que Deus reservou para mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Ainda que as lutas queiram me fazer parar, e dos sonhos de Deus me fazer desistir. ainda que as pedras queiram me derrubar. Vão me derrubar. Do caminho de Deus me fazer desistir. Deixo tudo para trás e sigo em direção ao alvo, rumo ao alvo. Não abro mão do que Deus preparou para mim, Do que Deus reservou para mim. Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Eu não desisto, eu não paro de lutar. eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Me faz Eu não desisto, eu não paro de lutar. Eu não me canso de recomeçar. O inimigo não entende o porquê. É a graça que me fortalece e me faz vencer. É a graça que me fortalece e me faz vencer. É a graça que me fortalece e me faz vencer. Que me faz vencer. Que me faz vencer. Que me faz vencer. Amém. 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 Que bênção, que bênção, que bênção. Glória a Deus. Amém. Obrigado, obrigado. Eduardo, Silvana, já vou pedir depois para que vocês também continuem a participar louvando e adorando ao nome do nosso Deus. Eu queria, a gente sempre
nos domingos que a gente está reunido aqui, a gente sempre tem um casal amado da nossa igreja, já lá da Itália, né? Nosso pastor Walter e Paula, e eu queria que eles falassem um pouquinho para a gente sobre como que está lá na Itália, desse um relato dessa semana, ainda que eu sei que eles têm colocado áudio aí na Rádio Transmundial, e essa semana, para mim, foi um áudio, e o tema, eu falei até para eles, né, já, que o tema que eles mandaram, esse último tema, que as pessoas, as janelas se fecharam, né, e o pessoal parou de cantar, foi algo que tocou muito no meu coração. Nessa semana eu vi. Eu queria ouvir pastor Walter e Paulinha um pouquinho nesta manhã. Bom dia para vocês, boa tarde aqui para a gente já, a gente já está quase 4 da tarde aqui. A gente fica muito feliz de falar com vocês, de ver cada rosto nos quadradinhos. E a gente no quadradão. A gente agora no quadradão. E tem sido, de fato, uma etapa nova, né, da quarentena. A gente, talvez vocês tenham visto algumas reportagens, enfim, muito no Brasil, é aquilo que a Paula falou também nesse vídeo que a gente compartilhou com os amigos, que as sacadas cantavam, né? As pessoas nas sacadas cantavam nas últimas semanas e as sacadas se calaram, né? As pessoas estão mais caladas, mais reclusas nesses últimos dias. É uma nova etapa da quarentena, é uma nova etapa desse período, porque, na verdade, a gente já está partindo aí para um mês. A gente, por exemplo, ontem, né, nós fomos ao mercado, mas a gente ficou 15 dias sem colocar o pé na rua, né? Sem colocar o pé na rua mesmo, sem olhar a cara da rua, só pela janela mesmo. E é uma etapa que é complicada e que gera nas pessoas esse sentimento cada vez maior de reclusão. O que a gente tem sentido é que Deus está trabalhando no coração do italiano para receber a palavra dele, né? É só isso que a gente pode compreender nesse momento, que esse povo está tão fechado, né? Ele já era muito fechado em si, mas esse isolamento vai gerar eu acho que uma coisa nova, né? A gente tem esperado isso no Senhor, tem orado muito por isso, para que ele perceba que ele precisa, né, de um Deus que o ama, que cuida dele, e é o que a gente espera nesse pós-quarentena, é o que a gente está esperando, mas a verdade é que o pós-quarentena vai demorar um pouquinho mais, porque o governo já anunciou que pelo menos até maio nós continuaremos nesse processo de quarentena, é o mínimo que tem por aqui. Esse processo começou no início de março, e pelo menos até maio, né, depois do 1º de maio, feriado de 1º de maio, nós teremos ainda a quarentena. Vamos aguardar um pouco mais, né? Os números estão baixando assim, na verdade, o aumento está dando uma recuada, mas ainda é algo muito tímido. Então, a gente precisa de mais tempo de quarentena para que de fato, o vírus ele vá para longe. Vamos aguardar isso, né, Paula? É isso. Ontem a gente fez uma compra que dá para mais uns 25 dias. O Walter brincou que eu tô parecendo o José no Egito. Então, foi muito bom. Eu levei isso com um baita elogio, porque eu gosto da história de José. A Paula tem um cadeado na despensa, ela vai soltando aos poucos a comida. Mas a gente tá tranquilo, a gente segue bem, fazendo as coisas lá para a Rádio Transmundial do Brasil, fazendo as coisas para a rádio aqui, né? O Walter tem toda a rádio no computador, então a gente consegue mexer, colocar Eduardo Silvana, colocar Vavá Rodrigues, colocar Vitor Quevedo, a rádio está mais brasileira do que nunca, a gente tem notado mesmo, e a gente está muito feliz de estar aqui, estar com vocês, é sempre muito bacana ver o rostinho de cada um. Mesmo aqueles que se escondem, a gente está vendo vocês. Joia, obrigado, Walter e Paulinha, obrigado. A gente tem orado por eles, e eu gostaria que nesse momento, inclusive, a gente orasse por eles. Cadê? Eu estou procurando aqui, que a tela minha já ficou tão grande. Eu queria pedir com o Nivaldo. Nivaldo, queria que você orasse
pelo pastor Walter, pela Paulinha, tá? Eu estou tentando dar som aqui para você. Agora consegui. Tá, beleza, pastor. Senhor, nós louvamos o teu nome. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado do Walter e da Paula, tem suprido as suas necessidades e tem encorajado também para que eles permaneçam firmes no seu trabalho. E graças ao Senhor, eles têm a oportunidade de continuar esse trabalho, mesmo na quarentena, mesmo não podendo ter a liberdade de sair, eles podem estar acessando pela internet e a rádio e continuar com seus contatos e continuar o seu trabalho, continuar aqui também no Brasil, trabalhando com a Transmundial. Eles podem ter os seus contatos, graças ao Senhor que dá essa mobilidade a eles. O Senhor tem dado sabedoria a eles também para permanecer firmes e com sabedoria administrando esse trabalho. Pai, glórias ao teu nome. É uma situação difícil, é uma situação que afeta o mundo todo, é uma situação que com certeza vai trazer muitos frutos para a glória do teu nome, porque muitos corações endurecidos, ou muitos corações que impediam o acesso da tua palavra podem ser abertos por causa desta pandemia. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida deles. Eu sei que o suprimento, o Senhor tem sempre suprido, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem abençoado as vidas deles, assim como as nossas vidas aqui no Brasil, e tantos outros cristãos em todo o mundo. O Senhor tem suprido as necessidades, tem abençoado, e tem usado essas vidas para abençoar outras pessoas. Nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é generoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é um Pai que cuida e a cada dia demonstra mais o seu amor por nós. O Senhor não nos deixa, o Senhor está sempre conosco, é nosso companheiro. O Senhor é aquele que promete e cumpre a palavra. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos realmente, Senhor, e pela vida do Walter e da Paula, e por todos os outros missionários que não saíram do campo, estão lá, permaneceram firmes, demonstrando que servem ao Senhor com fidelidade e com amor. Nós te louvamos, Senhor, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Antes da gente trazer a nossa palavra nesta manhã, né? Como eu disse, eu tenho gravado já ela ontem à noite, fiquei até de madrugada gravando, porque aí facilita, né? Porque eu quero colocar PowerPoint, ao mesmo tempo eu sou administrador da sala, fica difícil. Eu queria convidar de novo o Eduardo e Silvana para estar louvando a Deus antes dessa palavra e da mensagem. Você pôs isso para ele, para ele parar de se esconder? Nós passamos uma luta muito difícil nos últimos 3 anos. O nosso filho mais velho teve suspeita de câncer no pulmão. E quando a gente descobriu, a gente estava sem plano de saúde. A gente sempre teve, mas naquele momento a gente estava sem o plano. E levou 2 anos e meio para descobrirem o que ele tinha. Então, foi assim uma angústia tão grande, uma luta tão prolongada, e foi um momento de muita tristeza para a gente. E uma das grandes dificuldades era adorar a Deus. Não que seja difícil adorar a Deus, mas adorar a Deus quando você está com o coração partido, quando você está desesperado, com medo. Havia momentos em que a adoração que a gente tinha era lágrimas somente. E a gente descobriu que Deus aceita até lágrimas como oferta. E essa canção fala disso de um jeito tão bonito, tão especial, que você ouça agora e guarde para você. Os momentos não são fáceis, mas Deus está com a gente, sustentando a gente. Depois de 2 anos e meio, descobriram que ele estava com tuberculose, escondida no pulmão, que não aparecia nos exames.
e aí fez os 6 meses de tratamento e já está curado, graças a Deus. E para nós ficou a certeza de que Deus sustenta a gente, seja qual for a circunstância, e que Deus ouve a nossa voz. Então, ouve isso. Com amor e tristeza, Senhor, eu venho a ti. Com meu coração partido em pedaços mil. Mesmo assim eu confio que aqui tu estás e tua fidelidade não me deixará. Quando eu só puder cantar um quebrantado aleluia, quando eu só puder te dar minhas lágrimas, e assim se ouvirá, brotando das ruínas, um canto de louvor e gratidão. Mesmo se meu oferta for quebrantado, aleluia. Meu Pai, tens me dado muito mais do que eu mereço, e sempre vejo a tua bênção em cada passo meu. Como vou duvidar da tua graça e amor? Escuta minha voz e vê minha dor. Quando eu só puder cantar um quebrantado aleluia, quando eu só puder te dar minhas lágrimas, e assim se ouvirá, brotando das ruínas, um canto de louvor e gratidão. Mesmo se meu oferta for quebrantado, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Levanto a voz e tocas-me. Levanto as mãos pra te tocar. Quando eu só puder cantar, quebrantado aleluia, quando eu só puder te dar minhas lágrimas, e assim se ouvirá, brotando das ruínas, um canto de louvor e gratidão. Mesmo se me oferta for quebrantado, aleluia. Deus, fala conosco. Aleluia.
Amém. Obrigado. Obrigado. Mas eles ainda vão participar do culto com a gente, tá? Não vão embora não, viu, Eduardo e Silvana? A gente tem pregado e tem falado nesses últimos domingos a respeito do caminho de Jesus para a cruz. E hoje eu queria que a gente estivesse compartilhando, estudando a palavra de Deus nas 7 palavras da cruz. Eu gravei já o vídeo e eu vou colocar aqui a mensagem para que a gente possa participar neste momento estudando a palavra de Deus. Dá um minutinho só enquanto que eu dou play aqui. Bom dia, irmãos. Eu queria conversar com vocês nessa manhã sobre as 7 palavras da cruz, ou alguns podem dizer as 7 frases da cruz. Antes eu queria lembrar um pouquinho o que acontece alguns dias antes, o que ocorreu alguns dias antes de Jesus estar ali na cruz. Jesus, 2 dias antes de entrar em Jerusalém, ele estava em Betânia, e neste momento as autoridades em Jerusalém já tinham planejado a prisão de Jesus. Mas é interessante quando a gente vai para as Escrituras e lê Mateus, o texto de Mateus 26, de 1 a 2, a gente percebe algo extraordinário. O texto diz assim: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Logo em seguida, nesse mesmo texto ainda de Mateus 26, lá na frente, aí vai dizer que as autoridades estavam planejando a prisão e a morte de Jesus. O que nos revela isso? Nos revela que Deus estava no controle de toda a história. Talvez os poderosos daquela época, os escribas, fariseus, os governantes, achavam que estavam mandando nas coisas. E eles estavam, na verdade, ali apenas vivendo dentro da agenda de Deus. Isso mostra, queridos, e nos ensina que Deus está no controle da história. Nos mostra que Ele controla a história, que Ele naquele momento controlava a história, Ele sempre controlou e Ele hoje controla a história. É interessante a gente pensar desde o início e ver esse pano de fundo quando a gente vê Jesus na cruz. É lembrarmos que Deus controla a história. Logo depois de Betânia, 2 dias depois, Jesus e os discípulos entram em Jerusalém, ali são recebidos. Depois, Jesus questiona os discípulos que ele queria participar da ceia. E aí os discípulos questionam, mas aonde? Jesus manda que eles procurassem um homem e que tudo já estaria preparado, e as Escrituras mostram exatamente isso. Há 3 domingos atrás, inclusive, eu preguei a respeito desse texto, o texto da celebração da ceia com os discípulos. Ainda naquela ceia, Jesus, ele demonstra amor pelos discípulos, ele diz que haveria de ser traído e que o traidor estava ali. Há uma discussão entre os discípulos, dizendo, imagina que sou eu. Há um questionamento dos discípulos sobre isso. Naquela ceia também, ainda, Jesus lava o pé dos discípulos, mostrando uma grande humildade, mostrando que ele estava ali como servo, e como servo ele estaria caminhando para a cruz, reafirmando o compromisso de servir ao Pai e ser a salvação para a humanidade. Depois da ceia, Jesus vai até o Monte das Oliveiras, ali no Getsêmani, texto que nós pregamos na semana passada, e nombrado ele diz, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas esse cálice não era a cruz. Quando Jesus está ali no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, ele não está pedindo que ele fosse afastado da cruz. Mas não era isso.
O que o texto nos ensina, nós vimos semana passada, que Jesus estava ali reafirmando que sobre ele estaria levando o pecado, a maldade da humanidade, a iniquidade de toda a humanidade. Quando o Senhor entregou-se para pagar o preço pelos nossos pecados, ele foi humilhado, julgado, torturado e finalmente crucificado. E aí, nesse contexto todo, Jesus profere 7 palavras, 7 frases que ele colocou ali na cruz. Mesmo diante das dores, do sofrimento, apesar de estar ali, ele havia sido preso, julgado durante a madrugada, ao amanhecer ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi crucificado. Apesar de todo o sofrimento de Jesus, quando ele está ali na cruz, ele pôde se submeter à vontade do Pai, porque ele estava consciente do caminho a seguir, ele estava consciente que a sua vida traria vida, a sua morte traria vida à humanidade. Não eram apenas dores físicas, mas muito maior do que isso, eram dores espirituais, porque sobre ele estava o pecado da humanidade. Diante desse contexto, até quando Jesus chega na cruz, dá para a gente poder trabalhar em cima dessas 7 palavras de Jesus ali na cruz. A primeira delas, queridos, que nós vemos ali, é a palavra perdão. Em Lucas 23, 34, diz assim a palavra de Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão soa de modo sublime, poéticos aos ouvidos, até que temos que perdoar. É muito fácil ouvir sobre perdão, sobre a necessidade do perdão, quando olhamos para outra pessoa. Mas quando as pessoas falham, quando as pessoas erram, quando elas continuam quebrando as promessas, fica difícil pensar em perdão. Porque perdoar alguém que sempre age de maneira correta é fácil. Mas perdoar alguém que erra, e ainda mais não pede perdão? Talvez você pense, por que eu deveria perdoar alguém quando sou ofendido? Por que eu tenho que perdoar alguém quando essa pessoa tenta me destruir? Sabe, queridos, não há melhor lugar para a gente entender sobre perdão é a gente olhar exatamente para aqui, para a cruz. Porque em Jesus a gente tem muito a aprender com Cristo sobre esse assunto de perdão. E Jesus frequentemente aplicava perdão sobre aqueles que precisavam de misericórdia. E Jesus fazia isso usando suas prerrogativas divinas, o que quase enlouqueciam os judeus legalistas, que questionavam ele: quem é ele para fazer isso? Quem é ele para perdoar pecados? Quem é ele? Aqui na cruz, Jesus abre mão dos seus direitos como filho. Ele suplica ao Pai que perdoe os pecados dos seus algozes. Jesus pede ao Pai, perdoa-lhes. Jesus ali estava pedindo perdão dos soldados, da multidão, daqueles escribas e fariseus, daqueles que haviam colocado ali na cruz. Sabe, queridos, como que é que Jesus lidou com isso? Sabe, queridos, essa é a chave para a gente compreender como nós devemos agir perante a necessidade de oferecermos perdão como servos de Deus. Talvez a gente indagasse assim, aqui, dizendo: mas perdoar como Deus, do alto patamar da divindade, é uma coisa. Mas em meio à miséria, à limitação humana, é outra coisa. Mas quando a gente olha para esse texto da palavra de Deus e olha para essa atitude de Jesus,
a gente aprende que Jesus não estava ali na cruz pedindo justiça por aqueles que estavam, que haviam colocado ali na cruz. Ao contrário, ele estava pedindo misericórdia. Ele pede que os seus inimigos não sofressem as consequências do seu ato. Ele orou não para que as suas feridas fossem saradas. Não, quando ainda estavam sendo abertas. Mas ele orou perdão por aqueles que haviam ferido, que estavam ferindo a ele. E como Jesus conseguiu isso? Jesus conseguiu agir dessa forma porque ele tinha plena consciência que naquele momento ele estava tratando assuntos, ele estava tratando dos negócios do Pai. Sabe, queridos, será que nós podemos dizer, Pai, enquanto estamos sendo crucificados? Será que podemos orar pedindo perdão por aqueles que nos tentam destruir? Será que temos fé o suficiente para deixarmos o juízo na mão do nosso Pai Celestial? Sabe, queridos, a gente olha para aqui, para a cruz, e a gente vê exatamente o Senhor se colocando à disposição do Pai, a servir o Pai. E por isso o seu coração está cheio de perdão, por isso o seu coração está cheio de amor. Com essa oração proferida na cruz, Jesus constrói uma ponte de perdão em que os torturadores arrependidos poderiam e podem chegar ao Pai. Sabe, queridos, a cruz é a ponte do amor do Redentor. Porque é na cruz onde nós atravessamos o abismo que nos separa de Deus. E sabe, queridos, se a gente não compreender isso, se não entendemos o Evangelho, fica difícil. Então, queridos, nós devemos ser desafiados, e somos desafiados pelo Senhor, a orar por aqueles que falaram conosco, talvez nem pediram perdão. Jesus orou pelos seus inimigos antes que eles se tornassem seus amigos. Esse é o coração de Jesus. Mesmo aqueles que os perseguiam, mesmo aqueles que haviam colocado eles naquela cruz. Ele disse, Pai, perdoe-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Então, a primeira coisa que aprendemos a olhar para essas palavras de Jesus, aprendemos sobre perdão, mesmo diante dos inimigos. A segunda palavra que a gente aprende nesse texto da palavra de Deus é a palavra garantia. Veja o texto de Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que palavra! Sabe, queridos, eu acho que eu tenho certeza absoluta. Se você fosse o centurião romano que preparou ali aquele local para colocar aquelas 3 cruzes, provavelmente você faria assim. Colocaria as dos ladrões aqui e depois a de Jesus, separada ali dos ladrões. Mas é interessante que o texto e a palavra de Deus nos falam que Jesus ficou entre os 2 ladrões. E sabe por que isso? Porque Isaías 53, 12 diz exatamente, ele foi constatado entre os transgressores. Era plano do Senhor que ele ficasse ali. Deus declara que ele, o mais santo, deveria morrer entre os mais profanos. Jesus não apenas morreu entre os criminosos, mas ele foi considerado como um deles. E nisso, querido, está um dos pontos essenciais do Evangelho. Deus queria demonstrar a intensidade da ignominia, isto é, da vergonha que o seu filho estava disposto a suportar
Até que ponto ele poderia chegar por causa da humanidade. Jesus, que nascera em um estábulo e cercado de animais, agora na hora da morte, ele está cercado por criminosos. O texto nos mostra que o primeiro ladrão, ao falar de Jesus, ele é o modelo daquela pessoa incrédula, rebelde, zombador. Ele blasfema, se dirige a Jesus com palavras semelhantes àquela que em terra tantos outros já haviam blasfemado com relação a Cristo. Ele diz, e o texto de Lucas 23, verso 39, parte B, diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Essa maneira de falar deste ladrão é semelhante muitas vezes a esse cristianismo moderno que nós vemos muitas vezes gente tratar a Cristo como um bem desafiador, dizendo: se tu és o Cristo, se tu és Deus, faça o que eu desejo, faça o que eu quero. Gente que coloca Deus na parede. Era esse o típico, era esse ladrão. Alguém que blasfemava, alguém que questionava e alguém que colocava Jesus na parede, porque, de fato, não queria experimentar o amor de Jesus. Já diz o texto da palavra de Deus que o segundo ladrão agiu diferente. Aquele homem, ao participar da cena da crucificação, aquele homem passou a perceber que estava do lado de alguém que as pessoas diziam ser Deus. Mesmo no meio dos escárnios de toda sorte, mesmo no meio das blasfêmias daqueles que haviam gritado já anteriormente: o crucifica, aqueles que estavam no caminho mandando que crucificasse a Jesus, a esses que estavam naquele momento ali na cruz, mesmo diante de todos esses obstáculos, aquele homem viu que ali estava o Filho de Deus. Aquele homem já havia visto a Jesus olhar para a multidão e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Imagina o impacto na vida daquele homem. Ao ver alguém ali crucificado, desejar perdão para aqueles que estavam crucificando. Aquele homem, então, reconhece que precisava também de perdão. Ele já havia ouvido de pessoas dizerem: mas se você é Cristo, salva-se a si mesmo. Mas mesmo assim ele se manteve firme em querer conhecer o Salvador. E ali, queridos, eu imagino que naquele coração começou um desabrochar de algo novo, uma confiança inexplicável na salvação, uma confiança que a gente, de maneira inteligível, talvez não possa entender, mas aquilo veio através da ação do Senhor na vida daquele homem, no coração daquele homem. A tal ponto de, em desespero, lhe dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vejam bem que ele reconhece que ali na cruz estava o Rei, o Senhor. Veja que coisa maravilhosa a fé daquele ladrão ali na cruz. E ali a gente pode aprender sobre graça. A graça de Deus que é derramada a todos que o invocam. Aprender que a graça de Deus é derramada àqueles que estão dispostos a abrir o seu coração e permitirem que Deus trabalhe em suas vidas. Em terceiro lugar, a terceira frase, a terceira palavra que a gente aprende aqui nesse texto que Jesus proferiu, a gente encontra em João 19, de 26 a 27, que diz assim: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe.
Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Talvez a gente pense, Jesus estava abrindo mão do seu direito de filho, a responsabilidade de filho, porque afinal de contas ele estava na cruz e pronto, deixa ele. Não. Jesus não estava fazendo isso. Jesus fala assim de uma forma instrutiva, para quem que estava ouvindo aquelas palavras pudesse entender a respeito do cuidado, do afeto, do contato, da responsabilidade com o próximo. Era isso que Jesus queria ensinar. Por isso, a primeira parte da palavra é dirigida a Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Foi uma palavra de consolo para aquela que havia gerado, que criou e cuidou de Jesus. Eis aí o teu filho. Eis aí o teu filho. Olha, você tem alguém do teu lado, você vai ter alguém do seu lado. Talvez a gente até questione, mas como que Jesus falou essa palavra? Mulher. Mas é importante ressaltar que chamar a própria mãe de mulher não era uma forma grosseira a se tratar em aramaico, mas era normal. A segunda parte dessa palavra de Cristo é dirigida a quem? É dirigida a João, o discípulo amado. E diz, eis aí a tua mãe. Isso ela é a sua responsabilidade. Você tem que cuidá-la. Você tem responsabilidade sobre ela. Nesta terceira palavra da cruz, a gente aprende sobre isso, sobre responsabilidade, sobre olhar o outro, amar ao próximo. Sabe, queridos, nesse tempo em que essa pandemia ataca o mundo, ataca o nosso país, como somos desafiados pelo Senhor a olharmos para o outro e o nosso próximo com carinho e amor, entendendo que somos agentes do Jesus que está vivo. E somos responsáveis para levar a essas pessoas a palavra de esperança. A quarta palavra que encontramos nesse texto da palavra de Deus, nesse episódio da cruz, é a palavra de angústia. Mateus 27, verso 46, diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Vejam, queridos, meu Deus, por que me desamparastes? Que diferença foi esse momento de Jesus das anteriores que ele teve com o Pai? O clamor de Cristo ecoa pelo céu silencioso, porque Jesus estava ali. Os fariseus que estavam rodeando a cruz não poderiam responder-la. Tampouco os soldados romanos, os sacerdotes. E talvez mesmo hoje muitas pessoas perguntam por quê? Mas sabe, queridos, quando nós compreendemos o detalhe desse momento vivido pelo Senhor, a gente pode entender e compreender o alcance grato, feliz e seguro diante do Pai. Sabe por quê, queridos? Porque nos revela aqui, nesse texto, de que Jesus padeceu e passava aquele momento extremamente para viver a vontade do Pai e por causa do amor à humanidade. Viver a vontade do Pai e a vontade do Pai e dele é que a humanidade fosse salva. A gente sabe que Deus não defendeu e até retirou dele porque ele
estava ali naquela cruz, e naquele momento levando todo o pecado da humanidade. Toda a maldição do pecado estava sobre Jesus. Em Mateus 26, versos 53 e 54, quando Jesus foi preso, ele mesmo disse: ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Isaías 53, verso 5, parte B, diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, queridos, a gente aprende nesse texto de que Jesus sabia que depois de tudo isso que ele estava passando, diante daquele grande sofrimento, ele iria ressuscitar e seria recebido na glória celeste do Pai. Ele sabia, queridos, que tudo aquilo serviria para algo maior que a salvação da humanidade. É interessante a gente notar que, apesar de tudo que ele passou, ele não desistiu do Senhor, ele não se rebelou, ele não se irou contra o Pai. Ao contrário, ele reconheceu a soberania do Pai. A quinta palavra é a palavra sofrimento. João 19, 28, diz apenas bem pequeno. São duas palavras. Tenho sede. É a declaração mais curta feita pelo Senhor ali na cruz. Contanto, consiste num vocabulário, no vocábulo grego, é a única declaração que Jesus expressa uma necessidade física. Alguns estudiosos dizem, afinal de contas, Jesus já havia passado, ele havia sido preso, havia sido chicoteado, ele havia sido julgado, havia passado por tantos momentos, havia carregado a cruz, e ali naquele momento já exausto, de fato, fisicamente ele já sentia uma sede terrível e mortal, muito grande, e por isso que ele diz: olha, eu tenho sede. Mas é interessante quando a gente olha para esse texto, que aqueles homens não ofereceram a ele água. Ao contrário, ofereceram algo amargo. Sabe, queridos, a gente aprende também nesse texto de que Jesus estava ali também demonstrando a respeito da sede. Ele estava dizendo: eu tenho sede de justiça. Eu tenho sede que os homens realmente vivam a vontade de Deus para a sua vida. Jesus, queridos, a gente tem que lembrar que foi perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E o seu sofrimento foi real, mas não apenas um sofrimento de corpo, mas espiritualmente, porque ele levava sobre si o pecado da humanidade. Tanto que ele diz na sua palavra muito a respeito disso. A Bíblia fala em Romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele padeceu tudo isso em nosso lugar, somente para nos salvar, porque nos amou. A sexta palavra que a gente olha para as Escrituras e aprende é a palavra de vitória. João 19, 30 diz assim: está consumado. Este foi o sexto pronunciamento de Jesus ali na cruz.
o Senhor estava prestes a entregar o seu espírito ao Pai, quanto antes, diz as Escrituras, bradou: tetelestai, isto é, está consumado. Antes de ser um gemido frágil, agoniante, fruto de alguém que estava enfrentando a derrota, não era esse o sentido de estar consumado, mas o sentido aqui, e por isso a palavra de Deus esclarece muito que ele bradou em alta voz: está consumado. Ele está dizendo está consumado, e quer dizer, terminou, venci, a vitória alcançou. É interessante a gente pensar, queridos, que aos 33 anos, enquanto normalmente as pessoas batem no peito e exclamam: é o começo, Jesus exclama: está consumado. Mas Jesus não disse: está acabado. Não se tratava de um lamento, não se tratava de uma vítima vencida pelas circunstâncias, mas se tratava de um brado, de uma conquista, de algo que estava terminando, que a tarefa havia chegado ao fim, e a vitória também. Esta é a reflexão que nós podemos aprender dessa palavra que Jesus aqui: está consumado. Isso me faz lembrar quantas coisas que comecei e parei no meio do caminho. Cursos, pensamentos, sonhos, e ficaram no caminho. Mas, contudo, se Jesus não tivesse completado a tarefa salvífica designada pelo Pai a nosso favor, simplesmente, queridos, estaríamos perdidos. E é por isso que ele diz ali em brado: está consumado, a vitória foi alcançada. Sabe, queridos, mais uma vez, submetendo integralmente a vontade do Pai, ele entrega o seu Espírito na mão de Deus. Seu exemplo nos mostra que a nossa vida pertence completamente ao Senhor. E quando a Ele requerer, precisamos estar prontos para nos encontrarmos com o Pai. E dizemos: está consumado, terminou. Agora eu vou viver com o Senhor. É a palavra sobre missão. Lucas 23, verso 46, diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus realmente morreu. Sua morte não foi ilusão. Ele morreu de verdade. O Senhor Jesus possuía um corpo humano real e experimentou sem pecado as dores da existência humana. Jesus sabia o que era ter fome, sede, sono, e agora passaria pela morte. Jesus não pareceu morrer apenas para forjar o milagre da ressurreição. 3 dias depois, como alguns podem dizer. Ao contrário, Jesus provou a morte por inteiro, inclusive em dimensões que, felizmente, nem eu nem você que cremos conheceremos jamais. A morte foi o último inimigo a ser vencido. Por isso, essa é a 7ª declaração de Cristo na cruz, porque ela nos mostra como essa vitória ocorreu. O derradeiro clamor na cruz nos ensina de modo prático que a preciosa morte dos santos em Cristo Jesus não é o fim da história, mas é o alvorecer da bendita e inefável eternidade ao lado de Deus. Sabe, queridos, quando a gente olha para essa palavra, essa 7ª palavra da cruz, é um convite à vida e não à morte. Porque foi exatamente isso que ele disse: Pai, eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti.
É verdade. É na força da esperança, propagada pela ressurreição que acontece depois, será o tema da nossa mensagem no próximo domingo, que a gente vê aqui concretizada, que a morte não tem vitória sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus. Sabe, queridos, essa é a esperança que Ele deseja para a nossa vida. Essa é a esperança que Ele deseja para as nossas vidas. Desde a antiguidade até os dias de hoje, os navios, quando se preparam para atacarem num porto, ele exige a presença de pilotos responsáveis pela segurança daquela embarcação até o cais. Hoje, inclusive, o que se usa é barquinhos pequenininhos, em que levam enormes embarcações. Sabe por quê? Porque aqueles pilotos daqueles pequenos barcos, que antigamente eles que acabavam tomando o controle dos navios que chegavam para atracar no cais, eles conhecem aquele caminho. Eles conhecem como chegar até o cais, porque eles conhecem com detalhe o que os pilotos que viajam em alto mar não conhecem os detalhes para chegar até aquele porto seguro. E esses pilotos conseguem levar de modo firme e seguro até o cais, até o porto, para aquele navio puder estar em segurança. Se compararmos a nossa vida com um barco, segundo a maré da existência, e tivermos a certeza de que ao chegarmos no nosso destino, poderemos contar com um hábil e experiente piloto chamado Jesus, poderemos nos lançar à vida sem medo, realmente livre, pois sabemos como a portaremos. Sabendo que Cristo Jesus é este piloto que vai nos levar, está nos levando a morarmos a eternidade com Ele, com Deus. E essa foi a 7ª palavra na cruz proferida por Cristo. Foi o derradeiro momento. Em seu último brado, Jesus já vislumbrava a ressurreição. Isso lhe deu conforto para seguir seguramente e dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque ele sabia que a morte não iria detê-lo, mas que a vitória aconteceria na ressurreição e na vitória sobre a morte. Sabe, queridos, que a ressurreição de Cristo e a nossa, que jaz às portas, motive você a um processo de entrega imediata da sua vida aos cuidados de Deus. Siga o Mestre, prepare-se para morrer melhor, e o que fará especialmente que você viva melhor. Porque naquela cruz ele estava dando vida, mesmo no momento da morte. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Que o Senhor realmente ministre a sua palavra sobre as nossas vidas. Que realmente esse exemplo de Jesus naquele momento na cruz possa mexer com os nossos corações e mexer com as nossas vidas. Eu queria que a gente pudesse estar louvando ao Senhor. Cadê o Eduardo e Silvana? Estão aqui. Eu queria convidá-los que estivessem louvando ao Senhor neste momento, adorando Amém. ao nosso Deus. Essa mesmo?
Ainda que a figueira não floresça mais, e o fruto da videira deixe de existir, ainda que as estrelas deixem de brilhar, ainda que os campos não produzam mais, eu me alegrarei e exultarei em ti, ainda que a guerra vença toda paz. És minha força, meu Ainda que a figueira não floresça mais, e o fruto da videira deixe de existir, ainda que as estrelas deixem de brilhar, ainda que os campos não produzam mais, eu me alegrarei e exultarei em ti, ainda que a terra vença toda paz. És minha força, meu Ainda que as canções já não te adorem mais e adoradores deixem de existir, encontre em mim, ó Deus, um coração fiel. Um coração fiel, Um verdadeiro adorador, Senhor. um coração fiel.
também. Ah, que lindas! Amém. Nossa, as nossas vizinhas. Olha lá. Nossas Ai, vizinhas estão fazendo... eu não esperava isso, não. A gente mora num sítio e a gente tem um canto aqui que são 11, somos 11 vizinhos só, e é no meio do mato, né? E aí elas estavam ali na beirada fazendo a caminhada delas e paradas ali ouvindo. Ai, pastor. Que bênção. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Silvana. Uma bênção. Deus abençoe vocês. Obrigado, Amém. pastor. Amém. Desculpe se não deu para ouvir direito. Não, Perdoem a imagina. gente. Foi uma bênção. Mas vocês vão cantar ainda mais uma. Eu só vou pedir que o pastor Vamos. Walter estivesse orando, não agora, daqui a Lógico, pouquinho. não tem problema. Tá bom. Eu tá queria bom. que o pastor Walter estivesse orando, e aí nós vamos despedir o pessoal que está na internet, do Facebook, porque depois a gente tem alguns avisos para dar para a igreja, por isso você permaneça aí. Você que está aqui na sala do Zoom, permaneça aqui ainda, tá bom? O pastor Walter vai orar e depois a gente vai terminar a live no Facebook, tá? Pastor Walter. A Paula tem uma coisa para falar rapidinho. O que você Pode quer? falar. O Eduardo e a Silvana sabem, tem que cantar pelo menos a capelinha numa palavra, tá? Tô até com vergonha. Depois eles vêm se dá. Vamos orar? Senhor, nós damos graças a Ti, nós Te louvamos, Te bendizemos, nós Te agradecemos, porque cada palavra proferida na cruz do Calvário traz um aprendizado para nós. Nós seguimos confiantes, porque nós sabemos que nós que somos os que cremos, nós estaremos contigo, Pai. Nós temos a esperança de que as coisas não terminam por aqui, de que não há qualquer pandemia ou qualquer outra coisa que nos separe do seu amor, Pai. Nós temos a certeza de que nós somos de fato seus, somos um em Cristo Jesus como igreja também, e nós podemos falar abertamente do seu amor e da sua graça, e é um privilégio podemos estar aqui nessa manhã, tarde, aqui na Itália, falando desse amor e dessa graça, Pai. Que o Senhor mantenha isso em nossa mente, isso em nosso coração, essa certeza, para que nós continuemos caminhando, que nós tenhamos como único alvo Cristo Jesus, e por meio disso as pessoas consigam enxergar do seu amor e da sua graça aquilo que o Senhor fez por amor ao homem, Pai, por amor a todo aquele que nele crê, e nós, por isso, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, à sua disposição, para fazer a sua boa obra, e para que pessoas possam crer também, não somente naquilo que nós ouvimos essa manhã, mas em todo o Evangelho, em toda a verdade que está na sua palavra, e por meio disso, essas pessoas possam se render a Ti. É o que nós clamamos nessa manhã tarde, que nós desejamos, Pai, que mais brasileiros e italianos e pessoas de outras nacionalidades te conheçam verdadeiramente. Nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos e fazemos isso no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Antes de me despedir, a gente se despedir do pessoal que está no Face, eu queria dizer para você que nesse momento em que a humanidade, temor, tem invadido o nosso coração, os nossos lares, as nossas nações, eu queria dizer para você que você olhe para a cruz e olhe para o exemplo de Jesus. Que nesse momento as nossas palavras sejam palavras que expressem perdão, amor, confiança, segurança e esperança. Que não somente as nossas palavras, mas as nossas ações possam de fato refletir isso, com o nosso vizinho de perto, de longe, quando vivemos esse tempo
da comunicação, do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, em que as mensagens e as palavras chegam em todos os cantos, que de fato nós possamos expressar a verdadeira esperança e ter essa esperança que somente encontramos em Cristo Jesus. Por isso, eu queria agora que eu coloquei de volta aqui todas as telinhas, que o pessoal que está na telinha, dê um tchau aí para o pessoal que está no Facebook, né? Dê tchau aí para o pessoal que está assistindo a gente lá no Facebook. E nós vamos parar aqui a transmissão no Facebook e esperamos vocês no próximo domingo, às 10h30, participando do nosso culto. Que Deus abençoe a todos.